Olá pessoal, bom dia. Eu sou Ana Canedo da Comunicação do Sebrae. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live da nossa série Impactos do Coronavírus, o que fazer? Na live de hoje, a gente vai conversar sobre as perspectivas para o segmento de energia. E nós vamos ter aqui dois convidados que são da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a Absolar. Eu vou te falar primeiro com o Ronaldo Kolozuki, que é presidente do Conselho de Administração da Absolar, vou chamá-lo aqui. E depois, na sequência, a gente vai falar com a Bárbara Rubim, que é VP de Geração Distribuída da Absolar, uma autoridade aí no assunto de geração distribuída, regulamentação, legislação a respeito de energia solar no Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui pra gente nos comentários, tá bom? Deixa eu adicionar aqui o Ronaldo. Bom dia, Olá, Ana. Ronaldo, bom dia. Bom dia a Então, com todos. vocês, pessoal, Ronaldo Kolozuki, que é presidente do Conselho de Administração da Absolar. Bem-vindo, Ronaldo. Obrigado por participar aqui com a gente. Um prazer. Primeiro é um prazer participar aqui do Sebrae. A gente sabe o quanto o Sebrae ele é importante para o Brasil, quantas milhares de pequenos negócios, pequenas empresas o Sebrae ajudou a construir. A importância do Sebrae, a gente tem plena convicção nisso, né? Que a gente acompanha o Sebrae há muitos anos. E também aqui, vamos ter daqui a pouco a Babi, a nossa vice-presidente de geração distribuída, que a grande maioria conhece. Quem a não conhece, que não é do setor ainda, a Babi é a maior especialista no Brasil nessa questão de regulação, então vai ser muito rico esse debate. Tá certo. E a gente vai começar falando exatamente sobre as perspectivas, né? A gente sabe que o segmento de energia solar é um dos que mais crescem, né, no Brasil, e ele cresce muito mais no Brasil, muito mais no Brasil do que no mundo de uma forma geral, né? Então eu gostaria que você comentasse esses números desse mercado, o que significa esse mercado hoje no Brasil e qual é a perspectiva para o segmento de energia diante de todo esse cenário que a gente está vivendo aí com a crise do coronavírus, Ronaldo. Perfeito, Ana. O setor de energia solar é um dos setores que mais crescem no mundo, não só no Brasil, mas como no mundo, né? Então, de todos os setores de energia solar, é o que mais cresce no mundo. Então, esse crescimento exponencial é um crescimento que traz muitas oportunidades para quem quer trabalhar ou investir no setor, né? E esse é um momento muito especial, né? Negativamente extraordinário que a gente está vivendo, essa questão da pandemia, do coronavírus. Eu diria que é como se nós estivéssemos num barco, embarcados, e tem uma grande tempestade lá fora, né? Todos nós sabemos que essa tempestade vai passar, né? Ela vai passar e a gente vai seguir com os nossos negócios e as pessoas vão empreender, o mundo vai continuar. Agora, aquelas pessoas que estão no setor solar fotovoltaico ou vão empreender no setor solar fotovoltaico, elas vão encontrar um mar mais virgem, menos explorado. Um mar com mais peixes, eu diria, Ana. Por quê? Porque é um setor de futuro. Por que ele é um setor de futuro e de presente? Você vai entender, vai ficar claro esse negócio de futuro e presente. Primeiro, ele é um setor de presente, ele já não é mais apenas o futuro, porque ele reduz a conta de energia das pessoas. Então, as pequenas empresas, os pequenos negócios, têm que olhar para os seus custos, os seus custeios. E a energia solar fotovoltaica, ela reduz até 90% essa conta de luz, não é? E num ritmo muito rápido. Hoje, um payback para quem investe, vamos falar que a pessoa investiu lá 10 mil reais ou 100 mil reais, enfim, o tamanho do sistema que ele colocou ali para a sua residência, ou para o seu comércio, ou para a sua indústria. Esse dinheiro que ela investiu, às vezes em 3, 4, 5 anos ele já retornou. Então, depois que esse dinheiro retornou, a pessoa ali deixou de pagar uma conta de luz enorme e passou a pagar 10%, às vezes até um pouco menos que isso. Então, o primeiro ponto é isso, ela economiza, ela ajuda as famílias a economizar, ajuda as empresas a economizar. Então, isso explica, em grande parte, o nosso crescimento. Tem uma questão econômica aí. Um outro ponto, ela gera empregos.
O setor de energia é um dos setores que mais gera empregos no mundo. Você pega os Estados Unidos, por exemplo, isso é presente, hein? Não estamos falando de futuro ainda não. Você pega os Estados Unidos, o setor de energia solar fotovoltaica, ele gerou mais empregos hoje já do que o setor de petróleo, óleo e gás juntos. Então, é um crescimento exponencial, espetacular, que ajuda a economia. E isso tem muito a ver com o que a gente está vivendo, né? Quantos desempregados teremos depois dessa pandemia? Então, o nosso setor, além de baratear a conta de luz das pessoas, das empresas, das indústrias, ela também ajuda a gerar empregos. Por que isso acontece, Ana? Primeiro, porque as pessoas, é um emprego descentralizado, são pequenas, micro e pequenas empresas que vão lá, na sua grande maior parte, em cima dos telhados fazer as instalações. E é um emprego bem remunerado, porque você está falando de ou engenheiros ou técnicos, não é? Num mercado exponencial. Então, é por isso que, vamos falar assim, os países olham com muito carinho, com muita atenção para o setor solar, porque ele gera muito emprego. Além disso, para a gente fechar essa primeira parte aqui do bloco, você tem o futuro. Então, quando a gente fala de futuro, do que a gente fala, né? De um mundo muito diferente do que a gente está vivendo, né? A gente está aqui agora, nesse momento, fazendo uma reunião aqui com centenas de pessoas e a gente está aqui consumindo energia nesse momento, né? O carro elétrico já é uma realidade em muitos países e logo vai ser uma realidade aqui, porque ele é muito mais barato, ele é muito mais eficiente, ele gera mais velocidade, para quem gosta de velocidade, e ele gasta muito menos. Quem tem o carro elétrico gasta muito menos. Quando você abastece ele, quando você, em vez do combustível fóssil, gera ou não gera poluição. Então o carro elétrico ele vai demandar o quê? Energia. E qual energia? A energia barata, aquela energia solar, que é barata e faz bem para o meio ambiente. A internet das coisas, né? Cada vez mais a gente vê uma tendência no mundo, e aqui no Brasil também, de ter equipamentos na nossa casa que consomem muita energia, porque estão conectados à internet e tudo mais. Então, cada vez mais o mundo vai precisar de mais energia e mais energia barata. Para você ter uma ideia, Ana, da loucura que é isso, quando você vai lá para a Singularity, que é uma das principais universidades americanas que criam tendências, acertam as grandes tendências do mundo, eles falam que a energia solar ela vai ser responsável para acabar com o problema de água no mundo. Por que existe um grande problema de água no mundo? Porque é caro dessalinizar. E com a energia barata, por quê? Porque a energia é cara para você fazer a dessalinização da água do mar. Com a energia solar, não, ela é barata. Então, tende a não faltar mais água no mundo. Não é? Então, a gente tem aí, vamos chamar, um oceano com muito mais peixes para quem quer empreender nesse setor. Tá certo. E a gente está recebendo aqui muitas perguntas, Ronaldo. Eu vou fazer algumas aqui para você. Eu quero dizer para quem chegou agora, nossa live aqui hoje, dentro da série Impactos do Coronavírus, o que fazer, é sobre o segmento de energia. Nós estamos recebendo aqui o Ronaldo Kolozuki. Eu ainda estou engasgando para falar seu sobrenome, Ronaldo. Tá certinho, Ana. Tá certinho. Que é presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. E às vezes, pessoal, vocês estão me vendo aqui com a cabeça baixa, não é porque eu não estou prestando atenção no que o Ronaldo está falando, não. É porque eu estou anotando as perguntas de vocês que estão rodando aqui muito rápido, senão eu me perco para falar para ele. Tem algumas pessoas, Ronaldo, perguntando sobre a questão dos custos. Tanto para montar uma empresa nesse segmento de energia solar, como para investir em energia solar na própria casa, né? Essa é a dúvida da Sandra, 4805, nossa seguidora aqui. Ela pergunta, tem que ter muito dinheiro para colocar esse teto? E é também a dúvida da Natal Passeio, que pergunta, o investimento ainda está muito alto? A energia solar está muito cara? Essas duas perguntas são sobre a instalação residencial, né? E aí depois a gente pode passar aqui para a pergunta da Cineide Ramos, que é sobre o valor que é necessário investir para montar uma empresa nesse segmento. Primeiro ponto, a energia está barata. Como o setor é exponencial, há 2 anos atrás, quem fez um orçamento, e como que faz para você fazer um orçamento? Isso é muito importante. Você vai procurar um integrador solar. Então você vai na sua cidade, tem praticamente em todas as cidades do Brasil,
O integrador é aquela pessoa que vai lá fazer um orçamento na sua casa, vai fazer o projeto, olhar se o seu telhado está ok para receber esse sistema, e vai fazer a instalação e vai deixar funcionando, vai fazer a homologação junto às distribuidoras de energia e vai deixar tudo redondinho. Então, tem que procurar um integrador solar, né? Agora, por que a energia solar está tão barata? Porque o custo dos equipamentos nos últimos anos caiu mais de 90%. Quando você vai lá na década de 80, final da década de 70, uma placa solar, uma única placa solar, custava cerca de 20 mil reais. Era um absurdo. Era uma novidade? Não, não era, Ana, porque a gente usa energia solar há muito mais tempo do que isso. No espaço, como que você tem energia no espaço? Com energia solar. Então, é uma energia conhecida, testada, eficiente, que dura muitos anos, né? Eu falei que você investe um dinheiro, seja 10 mil reais, seja 20 mil reais, 100 mil reais, num sistema, em 3, 4, 5 anos esse dinheiro já retornou e você está tendo uma boa rentabilidade em cima dele. Mas eu não falei que esses equipamentos duram, com garantia, tem garantia de 25 anos. E mesmo depois de 25 anos, eles continuam gerando energia, né? Então, tem equipamentos na Europa que estão gerando energia lá há 35 anos. Então, a energia solar ela é muito mais barata hoje do que a energia das distribuidoras. Uhum. Ela é muito mais barata, vale muito a pena. Porque a energia das distribuidoras aqui no Brasil é uma das mais caras do mundo. É a quinta energia mais cara do mundo. É muito cara a energia que a gente compra das distribuidoras, né? E a energia solar não. A energia solar hoje no mundo, ela e no Brasil especialmente, porque a gente tem muito sol aqui, né? Pra você ter uma ideia, se você pegar só a cidade de Salvador, encher só aquela cidade com placas solares, você consegue abastecer o Brasil inteiro. Então ela não precisa de muito espaço, né? Você tem um espaço no seu telhado, você não precisa de muito espaço. Possivelmente você vai ocupar ali 20%, 30% do seu telhado com placas apenas para abastecer a sua residência e tal. Fora isso, o que mostra um pouco esse crescimento exponencial do nosso setor, né? E aí eu vou falar da segunda pergunta. Você pega a própria AB Solar, né? A associação que eu presido, eu tenho a honra de ter a Babi, que está aqui com a gente, já ela vai falar com todo mundo, que é a nossa vice-presidente de geração distribuída. Há 2 anos atrás, a AB Solar tinha 200 associados. Hoje nós temos 600 associados. Se não fosse essa pandemia, a gente terminaria esse ano de 2020 com mais de 1.000 associados. Evidentemente, tudo segurou um pouco, né? Não vai ser diferente para a AB Solar, e isso vale também para as empresas, né? A gente vê vários casos de empresas pequenas que há 2 anos estava lá começando e hoje tem 60, 70 funcionários. Então, despontaram, atende Brasil inteiro. É um mercado que gera grandes oportunidades, né? Grandes oportunidades. Agora, estamos aqui com o Sebrae. Evidentemente, tudo tem que ser bem estudado. E a gente vai falar a resposta da questão da empresa, quanto custa para investir no segmento solar. Antes de falar disso, é importante dizer que existe o empreendedor por oportunidade e o empreendedor por necessidade. Esse é um tema largamente discutido aqui no Sebrae. No nosso setor, as empresas normalmente vão para frente, por quê? A taxa de quebra das empresas é muito pequena. Por quê? Porque as empresas estudam bem, fazem plano de negócio, consultam o Sebrae, elas se preparam, elas fazem um planejamento bom para navegar nesse oceano que tem muito peixe, né? Agora, evidentemente, a gente está no momento que vai ter muitas pessoas que estão desempregadas e que vão estar procurando alguma coisa diferente para fazer, né? E aí tem uma oportunidade. Evidentemente, a energia solar é uma oportunidade e não é uma oportunidade para 1, 2 anos, são por décadas, né? Projeta-se que em 20 anos, Ana, a energia solar vai ser maior do que a energia hídrica das hidrelétricas no Brasil. Para você ter uma ideia do crescimento, que não é pontual, ele é exponencial e nas próximas décadas. Agora, da mesma forma que você tem mais peixe nesse oceano para pescar, tem mais pescadores também, porque todo mundo enxerga que existe uma oportunidade e tem muito competidor, pessoas que vão entrar e vão querer aprender sobre o setor, investir. Então é muito importante não entrar no impulso, né? É muito importante fazer cursos de especialização. Você tem várias empresas associadas nossas na AB Solar,
que dão cursos. Eu me lembro aqui de cabeça, o Canal Solar, por exemplo, é uma empresa que faz isso, a Elect Solar, tem várias, o Senai faz isso, né, do Sistema S. Então você tem várias empresas que dão treinamentos. Eu recomendaria procurar alguma próxima a você, que seja uma empresa bacana, recomendável, e fazer um curso primeiro. Segundo, fazer um bom planejamento. Não é só o capital necessário para investir, é mais que isso. É pesquisar quantos integradores tem na minha cidade. Aqui já está saturado? Às vezes é melhor, muitas vezes, mudar de cidade e abrir em outra cidade uma empresa, né, numa cidade próxima, que o mercado não está saturado, do que abrir mais uma empresa para competir com um monte de outras que já estão na frente, já estão uns passos à frente. Agora, para você fazer um investimento desse, você vai precisar, eu não vou falar em valores, mas eu vou dar uma ideia aqui dos recursos necessários para as pessoas poderem fazer seus planos de negócio, até porque esses valores mudam muito de lugar para lugar. Você vai ter que ter um aluguel no lugar, você vai ter que ter um engenheiro, se o próprio empreendedor não for um engenheiro, você vai ter que ter uma pessoa para ajudar a fazer vendas. Normalmente essas empresas começam com 2, 3 pessoas, mas são 2, 3 pessoas que estão qualificadas para começar no segmento. Tá certo. Bom, a gente aqui, o assunto é instigante, né, Ronaldo? A gente nem vê o tempo passar, mas para a gente poder chamar a Bárbara, a gente já precisa aqui encaminhar para o encerramento dessa primeira parte da live. Eu quero dizer o seguinte, algumas pessoas estão... um seguidor falou sobre a questão da transmissão, aqui para a gente ela tá ok, talvez seja a sua internet, mas ele pediu o vídeo. Então eu quero contar para todo mundo que esse vídeo ele fica disponível aqui no nosso canal do IGTV no Instagram e também no canal do Sebrae no YouTube, tá? Quem chegou depois ou não pode assistir agora, ele vai continuar disponível, a gente vai inclusive passar o link aí pro pessoal da Absolar. E aí, algumas pessoas comentando aqui, né, a questão do sol no Brasil, né? Alguém disse que mora no Pará e que lá são 28 horas de sol por dia. E outra pessoa disse que no Brasil, o pior lugar de sol no Brasil é o melhor lugar de sol na Alemanha, né? Que é um país que tem também muita energia solar. E aí a Instalasol deixou um recado, dizendo que admira muito você, a Bárbara, e a Sayuá. Parabéns pelo empenho e pela luz de vocês. Então eu queria que você fizesse aí suas considerações finais, por favor, Ronaldo, para a gente poder chamar a Bárbara para essa conversa. Obrigado. Estou aqui ansioso também para ouvir a Bárbara. A Bárbara é conhecida no nosso setor como a Babi, viu, Ana? Ela é carinhosamente conhecida no setor como a Babi. Primeiro que eu queria destacar nessa parte de encerramento é que o setor nosso ele se descola do resto da economia. Né? Eu falei que o mar tem mais peixe, mas eu vou dar um exemplo prático para você, Ana. A gente teve uma crise grave aqui em 2015 e 2016. Foi a pior crise que o Brasil teve na sua história e certamente essa do coronavírus deve ser pior ainda. Mas naquele momento lá, foi uma hecatombe, foi uma tragédia na economia. O PIB caiu em 2015 3,8%. Em 2016, 3,6%. Quando você pega o último trimestre de 2014, soma-se uma queda de PIB de menos 8%. Foi um desastre. Você sabe quanto que cresceu a energia solar fotovoltaica naquele período? Mais de 300% ao ano, quando a gente fala especificamente desse mercado de geração distribuída. Ou seja, descolou. Você vai falar, mas Ronaldo, vai acontecer a mesma coisa agora, nesse momento da pandemia do Covid-19? Não. Por quê? Porque as empresas... Tem algumas perguntas aqui sobre isso. As empresas não estão podendo sair para fazer vendas, não estão podendo sair para fazer as instalações. Mas, Ana, é importante frisar o seguinte, naquela época, em 2015, 2016, não tinha linha de financiamento. Então só podia instalar um fotovoltaico em casa quem tinha o dinheiro para fazer. Hoje não. Hoje você tem linhas de financiamento com taxas de 0,75% ao mês. Praticamente você não precisa colocar dinheiro nenhum. Só com a linha de financiamento do banco, você consegue fazer a instalação no seu telhado. Então vamos chamar, é um recurso, é uma arma a mais que os empresários do setor têm nesse momento, que não tinha lá atrás. Um outro fator é que lá atrás também você tinha um problema de ter um juros muito alto no banco, uma taxa de juros muito alta. Então as pessoas preferiam deixar o dinheiro lá na aplicação bancária. Hoje você quase paga para o banco para deixar o teu dinheiro lá.
E quando a pessoa toma conhecimento que a energia solar fotovoltaica traz esse retorno de 3, 4, 5, 6 anos, ela fala assim, pô, a taxa de retorno é muito maior do que eu estou deixando lá. Então, basicamente, tem também a questão ambiental, pouca gente sabe, mas uma placa solar, ela é quase tão reciclável quanto uma latinha de alumínio. Sabia disso, Ana? Uma latinha de alumínio, o índice de reciclabilidade dela é de 97%. Uma placa solar é 96%. Então, para concluir agora, porque eu estou aqui curioso para ouvir o que a Babi vai falar, eu faria a seguinte analogia para encerrar, tá? Do leão da selva e do leão do zoológico, né? Uma vez eu ouvi isso no Sebrae, há uns 20 anos atrás. Eu quero reproduzir isso para vocês. O leão é uma analogia de quem trabalha para uma empresa como funcionário e quem empreende, né? O leão do zoológico, evidentemente, vai ter comida garantida, vai ter um teto, não vai tomar chuva, sabe que não vai ter um caçador atrás dele, mas ele vai ter um espaço delimitado da cela, né? E o empreendedor, ele não sabe se vai levar um tiro, não sabe se vai tomar chuva, não sabe quantos dias vai passar sem comer, né? Mas você tem toda a selva para você explorar. O que a gente pode dizer é que o setor solar é uma selva com muita comida e pouco caçador. Obrigado. Muito boas palavras. Agradeço muito a sua participação aqui com a gente. Agora eu vou desconectar com você para trazer a Bárbara para essa conversa. E, assim, se você quiser continuar interagindo aí, tem muita gente fazendo pergunta, muita gente fazendo comentários aí em relação à atuação de vocês. Continua aqui com a gente. Vou chamar aqui, então, a Bárbara. Muito grata, Ronaldo. Obrigado, prazer. Só um minutinho, pessoal. Vamos aqui conectar a Bárbara. Olá, Bárbara. Bem-vinda aqui para a nossa conversa. Pessoal, essa é a Bárbara Rubim. Ela é vice-presidente de geração distribuída da Absolar, né, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, e me informaram uma grande especialista aí na área de regulação, legislação e tal. Bom, seguinte, Bárbara, primeiro gostaria de falar com você sobre a questão da resolução normativa, né, a 482 da ANEEL, que é o documento, a norma que regulamenta esse mercado, né, que o consumidor pode trocar, né, a energia distribuída por outra fonte. Fala pra gente assim, quem está nos assistindo aqui, que já é da área de energia solar, já sabe desse assunto, mas nós temos muitos seguidores, a gente tem aqui agora mais de 500 pessoas nos acompanhando, e nós temos muitos seguidores que estão interessados por esse universo, mas que ainda não conhecem, né, como é que ele funciona, como é a regulação desse mercado. Você podia explicar para a gente, por favor? Claro, bem, primeiramente, Ana, obrigada aí ao Sebrae pelo convite, pela oportunidade, obrigada para todo mundo que está assistindo a gente. Bem, acho que a história da geração distribuída e a história que levou a essa nossa live hoje começou em 2012, que foi exatamente quando a gente teve a vinda da Resolução Normativa 482, que é uma resolução da ANEEL. A ANEEL é a agência que regula o nosso setor. Ela seria equivalente, por exemplo, à Anatel, que muitas vezes é uma agência mais próxima dos consumidores porque é de telefonia, né? E o que essa resolução fez, gente? Ela trouxe para o consumidor de energia elétrica, seja uma pessoa física, seja um comércio, seja uma indústria, uma escola, a possibilidade de gerar energia a partir de fontes renováveis. Você conecta o seu sistema na rede da sua distribuidora. Então, essa é uma dúvida que a gente sempre tem. Muita gente tem medo assim, eu vou gerar minha própria energia, mas e o dia que não fizer sol? Eu vou ficar sem? Não, você continua conectado na rede da distribuidora e no final do mês você vai receber um crédito na sua conta de luz equivalente ao desconto, né, da energia que você injetou, ou seja, da energia que você produziu e jogou para a rede daquela distribuidora. Então, essa possibilidade veio em 2012 com a 482. E o que aconteceu, né? A gente tem aí já 8 anos de setor desde 2012 e um setor que tem crescido muito, como o Ronaldo colocou, alguns números super expressivos. Bom dia, pessoal. Super expressivos aí na fala dele. Só que de 2012 para cá, Ana, o que acontece? Se eu sou um consumidor e eu gero 1 kWh com o meu sistema que eu fiz o investimento, quando eu vou receber o crédito no final do mês, eu vou receber um crédito que vai ser equivalente em reais a exatamente o que custa eu consumir 1 kWh da rede de distribuição. O
que é essa revisão que a ANEEL está propondo, né? A ANEEL propõe que esse 1 kWh que eu gero com o meu sistema, quando eu for receber o crédito dele no final do mês da minha conta, ele não valha mais a mesma coisa do quilowatt-hora que eu consumi da rede da distribuidora, mas que ele tenha aí uma penalização em cima dele. Por isso até que criou aí, o pessoal fala que a energia solar pode ser taxada. Na prática não é uma taxa, mas o efeito é muito semelhante. Falando em taxa, tem uma pergunta aí da Mitra Volt, que é como podemos recorrer à cobrança do ICMS sobre a TUSD no estado do Rio de Janeiro? Você poderia também explicar, para quem não conhece, né, o que é essa tarifa de uso, né, dos sistemas elétricos? Então, essa é uma dúvida também muito comum que o pessoal tem, né? O que acontece? Quando a gente gera a nossa própria energia, a gente paga tributação por essa energia que a gente está gerando. Essa foi uma decisão que os estados tiveram. E aí, de 2015 para cá, a grande parte dos estados já decidiram retirar essa tributação, que é exatamente o ICMS. Então, dá uma isenção na tributação da energia que você gera. Alguns estados decidiram que o quê? Que essa isenção ela não deveria se aplicar sobre a tarifa toda. Apesar de quando a gente recebe a nossa conta de luz, Ana, a gente só enxergar lá um valor, tipo 58 centavos, 70 centavos por quilowatt-hora, esse valor tem duas componentes. Então, uma componente é o que a gente chama de tarifa de energia e a outra componente é a TUSD, que é a da pergunta. E aí, alguns estados, o Rio de Janeiro é um desses estados, entendeu que essa parcela da TUSD não deveria ser isenta da cobrança de ICMS. É por isso que é feita a cobrança. Então, essa é uma decisão do estado, não é uma decisão da concessionária. Isso gera muita dúvida também. E um ponto aí que a gente precisa, de fato, ficar atento, né? É que, assim, é possível recorrer disso judicialmente? Mas não é uma garantia de que você vai ganhar, acho que esse é o primeiro ponto, mas a gente tem visto sucesso em alguns processos judiciais contra a cobrança. Né? Só que, de fato, é uma ação que tem que ser contra o Estado e não contra a distribuidora, porque a decisão é do Estado. O pessoal perguntou a respeito dessa questão também para o Paraná. É a mesma coisa. Hoje a gente tem alguns estados que têm essa mesma decisão do Rio de Janeiro. Quais são eles? Então, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo. Então, todos esses estados que eu mencionei entendem que essa isenção do ICMS ela não deve ser integral sobre o quilowatt-hora da energia gerada pelo consumidor. Você estava comentando antes sobre a questão da possibilidade de investir não só quem mora em casa, né, mas quem mora em prédio, né? E aí aqui nós temos uma pergunta que é do Paulo Henrique Galoni. Ele quer saber o seguinte: como avaliar o VPL? Desculpa, pessoal. Como avaliar o VPL? Estão rodando muito rápido essas perguntas. Para investir no meu prédio empresarial residencial. Como avaliar o VPL para investir no meu prédio empresarial residencial? Pergunta do Paulo Henrique. E aí, por favor, te peço para explicar para quem não conhece o que é o VPL. Claro. Gente, VPL é o valor presente líquido, né? Então, basicamente, é você fazer a sua análise econômica do seu investimento. Então, você faz um fluxo financeiro, como se fosse o seu fluxo de caixa do projeto. A gente faz isso para várias coisas na vida. E aí você traz todos esses valores que você está projetando. Por exemplo, eu alugo um apartamento. Eu vou ter uma receita de R$500 no mês 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, você faz esse cálculo e depois você traz tudo para o valor presente, então descontando aí ou incluindo o valor da inflação real. Então, traz o valor daquele dinheiro no futuro para o dinheiro presente. Então, isso, em termos bem simplificados, é o VPL. Para você fazer esse cálculo para uma instalação, você pode, né, entender que a sua entrada vai ser, por exemplo, a economia que você vai ter todo mês na conta de luz, e a sua saída vai ser, eventualmente, o valor da parcela que você vai pagar por aquele sistema, se ele for parcelado. E aí você segue toda a lógica de uma operação financeira. Existe um número que é uma metodologia que é muito comum no setor elétrico, Ana, que a gente chama de LCOE, ou LCOE, que é uma sigla em inglês, mas a tradução dela em português significa custo nivelado da energia. E como é que é feita o cálculo dela? Você soma toda a energia que o sistema... você soma todos os custos que você vai ter com o seu sistema ao longo da vida útil dele,
Então, o custo para investir, o custo para operar, o custo de demanda contratada, se tiver, traz isso para valor presente e divide isso pela expectativa de geração de energia de toda a vida útil do seu sistema. Quando você faz essa conta, você vai ter um valor que vai ser real por quilowatt-hora. Então, o que o pessoal faz, né, para comparar? Compara esse valor com o valor do real por quilowatt-hora da concessionária. E aí entende se vale a pena ou não fazer o investimento para aquela instalação e naquele lugar. Então, é outra forma também de ter esse entendimento. O pessoal comentou aqui seguidores comentaram aqui, Bárbara, que você é a advogada mais engenheira que eles conhecem. E eu tô vendo que eles têm razão, né? Porque tem muitas dúvidas, assim, tem muita gente nos acompanhando que já atua no setor e muita gente que tem interesse, que tem curiosidade, porque é realmente um segmento que cresce bastante, né? O que a gente poderia dizer do ponto de vista de regulação, de regulamentação, que hoje são os principais desafios? E aí, primeiro essa pergunta, depois eu te faço a pergunta dos valores, né? Para a gente ter uma ideia de valores. Ana, cortou um pouquinho o começo. Valores, você diz valores para investimento? Não, vamos dividir a pergunta em duas partes. Os principais desafios da regulação e aí depois eu faço a pergunta aqui sobre os valores. Tá bom. Acho que o principal desafio que a gente tem hoje, Ana, sem dúvida alguma, é essa questão da revisão da 482. Porque, assim, em termos de norma em si, o Brasil tem hoje o que a gente considera uma das normas mais avançadas no mundo para a geração distribuída. Então, o país é exemplo, né? É benchmark para outros países. Então, o desafiador realmente é esse processo de revisão que a ANEEL colocou, porque nesse processo, no pior cenário, o quilowatt-hora produzido pelo consumidor pode ser desvalorizado em até 62%. Então, assim, é uma perda muito grande que pode acontecer. E eu até vi que teve gente que comentou, a Bessolar acompanha esse processo de perto. Mesmo durante a pandemia, a gente não largou mão do processo de revisão. A gente está se reunindo com deputados e parlamentares toda semana para acompanhar, porque existe um pleito, Ana, de que esse processo de revisão saia da ANEEL, que é uma agência reguladora, e vá para o Congresso. Né? Então, que o Congresso, de fato, decida e crie uma lei para trazer estabilidade para o nosso setor. Então, a gente tem se reunido com parlamentares toda semana para garantir aí um alinhamento disso e acompanhado também o processo na ANEEL, que hoje está pausado por causa exatamente dessa questão de pandemia do momento que a gente vive. Mas esse é o maior desafio, sem dúvida nenhuma. O segundo desafio depois desse é a lida com as distribuidoras. Como o sistema ele é conectado na rede de distribuição, a empresa que faz a instalação, ela precisa ter essa interface constante com a distribuidora de energia. E aí, muitas distribuidoras acabam colocando dificuldades e empecilhos para que o sistema seja conectado. Então, falta uma fiscalização ativa e uma punição ativa da ANEEL em cima das distribuidoras que têm essas condutas. Certo. Falando de custos, porque principalmente nos acompanha aqui, que ainda não atua nesse segmento, quer saber assim, exatamente quanto custa para gerar, por exemplo, 1 gigawatt, 1 quilo. Como que é feita essa conta e em valores? O que a gente pode falar para os nossos seguidores? A transmissão da Bárbara está travando um pouquinho, pessoal. Só um minuto, vamos ver se ela já volta. Desculpa, gente, eu acho que eu dei uma picada aqui que tem muita gente em casa e tá ficando. A internet está conturbada. Eu ouvi a pergunta, Ana. Assim, é home office na vida real, né? Tem obra no vizinho, a internet é domiciliar, então, e tá sobrecarregado, o Instagram tá sobrecarregado, então a gente tem falado aqui com o pessoal que é home office na vida real, live no home office. Exatamente. Mas você ouviu a pergunta, né? Então, o que a gente pode falar em termos de valores? Então, essa é uma resposta que ela vai mudar muito, tá? Por quê? Porque hoje, grande parte dos equipamentos que a gente tem para um sistema fotovoltaico ainda são importados. Então, isso significa que a gente tem aí, de alguma forma, a gente fica suscetível à variação do dólar. E todo mundo que acompanha o que está acontecendo no país percebeu que ao longo das 2 últimas semanas o dólar deu uma disparada enorme aqui no nosso país. Mas a gente fala, por exemplo, que uma residência que quiser instalar um sistema fotovoltaico para suprir o seu consumo, pensando numa residência média brasileira, vai investir aí um valor médio de R$12 mil para fazer a instalação, 12 a 15 mil reais para fazer a instalação. E esse valor investido vai se pagar
né, em cerca de 4 a 5 anos. Ou seja, né, que acho que é um dado que o Ronaldo comentou. O sistema se paga, o tempo de retorno, o payback dele é de 4 anos, e o sistema vai gerar energia por no mínimo 25. Tá certo. A Licita Mundo pergunta sobre as oportunidades desse segmento em licitações. Como que está esse? Essa é uma ótima pergunta, porque é um mercado que tem crescido muito nos últimos 2 anos. A gente tem visto um interesse muito grande do poder público. O poder público, gente, apesar da gente nem sempre pensar como nesse modo, ele é como uma empresa, né? Então, assim, da mesma forma que a conta de luz é um dos gastos mais altos das empresas, também é um dos gastos mais altos do poder público. Então, o poder público tem se interessado muito por esses processos, por esses modelos. A gente teve aí licitações ou processos introdutórios de licitações acontecendo no Ceará no ano passado, no Piauí também, Pernambuco esse ano, São Paulo também já anunciou o seu, Minas Gerais, Brasília, vários processos dos tribunais regionais, as universidades federais também lançando seus processos. Então, de fato, tem crescido muita oportunidade para esse segmento de licitação. Tem alguns seguidores perguntando, Bárbara, sobre a questão do financiamento, né, que o Ronaldo comentou. Onde os interessados podem buscar essas linhas de financiamento direcionadas ao segmento de energia solar? Isso é ótima pergunta para responder, porque a Besolar tem feito um trabalho, gente, muito grande de compilar todas as linhas de financiamento existentes para solar fotovoltaica. Então, hoje a gente tem uma planilha que fica sendo atualizada constantemente para isso, e essa planilha está disponível no site da Besolar. Então, besolar.org.br, lá no nosso site vocês encontram a planilha de financiamento. É só colocar o seu e-mail e você recebe isso atualizado com todas as linhas disponíveis para pessoa jurídica e física. Muito bom. E a gente vai deixar esse site também no texto de apoio aqui do vídeo que vai ficar salvo no nosso canal aqui do IGTV. Bárbara, a gente já está chegando perto, assim, a gente até extrapolou um pouco o nosso tempo, porque realmente vocês trouxeram informações muito importantes aqui para os nossos seguidores, né? Responderam aí muitas perguntas. E eu gostaria de saber se tem algum assunto que a gente não abordou e que você considera importante a gente falar aqui para fechar essa live. Eu acho que eu quero terminar, primeiro reforçando o agradecimento aí, né, Ana, mas assim, acho que é um tema extremamente importante da gente discutir, adoro falar sobre isso, tomara que a gente tenha mais lives com o Sebrae para falar sobre isso também, mas para falar muita coisa com vocês, gente, assim, sobretudo para você que empreende no setor, e que você que não empreende. Para você que não empreende, eu quero dizer que de fato é um setor de muita oportunidade, como o Ronaldo mencionou, mas também é um setor de muita transformação. Então, eu quero deixar um convite, de fato, para todo mundo que se interessa no setor buscar informações, buscar ficar conectado com o que está acontecendo. O setor elétrico é um setor de muita oportunidade, é um setor que atrai investimentos, é um setor estável. Então, de fato, é um setor muito bom para se trabalhar, mas é um setor que tem mudado muito. E isso, para quem é empreendedor, é uma oportunidade de ouro para criar novos modelos de negócio. Então, assim, tá com a faca e com o queijo na mão. Para quem já empreende e está sofrendo aí com esse receio da ANEEL, da mudança da normativa, eu quero deixar alguns recados para vocês. O primeiro recado é de tranquilidade, gente. Sim, a revisão está pausada, a gente não vai ter nada vindo do dia para a noite, ninguém vai ser pego de surpresa com o que vai acontecer. A Besolar tem acompanhado isso de perto, a gente vai manter vocês informados e vocês também podem se manter informados acompanhando os canais da associação, os canais da ANEEL, etc. Então, assim, não vai ter mudança do dia para a noite. Segundo ponto, a gente está lutando muito, de fato, para que a gente tenha um marco legal e não uma revisão pela ANEEL. E esse marco legal vai, sim, garantir o direito adquirido, né? Ou seja, todo mundo que já gera a própria energia vai continuar nas regras atuais, porque isso é essencial para a gente atrair mais investimento e gerar mais emprego para o nosso país. E a gente acredita que isso vai vir por uma atuação conjunta da associação com o Congresso e com vocês que estão assistindo a gente também, porque o apoio é muito importante. Então, importante essa segurança jurídica, né, Bárbara? Exatamente. Exatamente. Tá. Bom, muita gente comentando aí, agradecendo pela live. A gente é que agradece, né, a audiência de todos vocês aí, a participação. Algumas pessoas relataram problemas no áudio, na transmissão. Pode ser pela internet de quem estava assistindo. Aqui para a gente teve algumas pequenas falhas, mas nada que comprometesse a transmissão. Então, assim, eu reforço o aviso para todo mundo que o vídeo estará disponível daqui a pouco no nosso canal do IGTV no Instagram e no nosso canal Sebrae no YouTube.
Todas as informações, a gente também tem no nosso portal, Bárbara, no sebrae.com.br, uma série de conteúdos assim diversificados sobre os impactos, né, da crise da pandemia, da crise do coronavírus nos pequenos negócios. Então tem muitas informações relevantes. Eu convido também todo mundo a acessar lá. Agradeço muito a sua participação, a audiência de todos. Um bom dia e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, Bárbara. Bom dia, gente. Bom dia, Ana. Até a próxima. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau.